Olá, vai começar o mês de conscientização do autismo, mas o que seria conscientizar? Diz que é dia 2 agora, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mas você sabe o que isso significa? O que isso impacta? O que você precisa perceber? O que deve ser mudado na sociedade e assim por diante? A conscientização não é uma coisa assim tão simples. Para ver que dentro do ambiente educacional é muito estranho alguém falar conscientizar, apesar que aquele que norteia a educação do Brasil sempre frisou a situação da conscientização. E a gente pode conversar sobre isso, para que de repente a gente possa, nesse momento agora onde muita gente demoniza o professor, a educação, preconizando a situação da saúde, a gente pode conversar sobre conscientização e trazer uma certa luz a esse ambiente, tá bom? Vamos lá! Que a gente, nossos pais, cuidadores responsáveis, está sendo visitado conversando com duas amigas. Esse é o canal Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente está aí na porta do mês de abril, né, gente? Mês da conscientização, mas o que seria essa conscientização? E o que isso impacta em mim e em você? E aí a gente precisa conversar. Segundo Paulo Freire, que é aquele que de repente norteia a base da nossa educação aqui no Brasil, a gente falar de Paulo Freire é realmente falar de um cara que estudou muito e que teve um impacto muito forte sobre diversas populações e sobre a nossa educação. Quem fala mal de Paulo Freire provavelmente não passou fome, não viveu a realidade. Mas isso que tem a ver com a conscientização? A gente, nessa perspectiva de Paulo Freire, você só se apropria da consciência se você toma posse da realidade. Então a realidade tem muita influência sobre a perspectiva do que você está falando sobre o assunto. É muito fácil de repente demonizar que de repente a educação inclusiva, a educação especial, outros tipos de educação são falidas. Porque você talvez esteja falando de um outro prisma, sobre um outro momento, em uma outra camada social em que de repente te permite a falar assim sem medos, somente fazer críticas. A gente sabe que não é culpa somente de um professor, não é culpa somente da escola não ter infraestrutura, existem diversas situações. E aí Vygotsky, que é outra situação, que é uma outra referência para muitos professores, ele chega e fala o seguinte: a consciência só vai acontecer se você de repente se colocar no lugar do outro, sob a perspectiva do outro, e aí você vai mudar a sua percepção sobre o assunto. Então, falar sobre educação também depende de onde você está na fila do pão. Essa semana, as 2 últimas semanas, a gente tem visto profissionais da área de saúde descendo a lenha dos profissionais da educação, parecendo que o professor é que não tem interesse de estudar, de se capacitar, de formar e de receber a instrução ABA. Parecendo que ter o ABA será a solução. Será a solução talvez para algumas pessoas, uma solução financeira. Porque de repente, a partir do momento em que sai-se de cena o lobby da educação, onde existem diversas empresas que fazem um lobby danado para que a educação continue assim, que o povo continue de repente não aprendendo, mal escrevendo, mal aprendendo. Lembra que a conscientização segundo Paulo Freire, é necessário que a pessoa tome posse da realidade. E essa realidade é a perspectiva crítica do que está acontecendo ao seu redor. Se você não tem uma perspectiva crítica, simplesmente recebe a informação que as pessoas dizem, você não vai questionar o sistema. Vai sempre culpar, mas a culpa é por causa que o governo federal não mandou recurso. A culpa é de gente, são diversas situações, mas sem a devida conscientização da realidade, você elege apenas um culpado ou uma culpada. E pior do que isso, torna um povo não crítico que elege pessoas que vão continuar esse modelo. E o que tem a ver isso com o lobby? Pois é, nesse momento existe um lobby forte que quer de repente substituir os que estão até hoje no lobby da educação e substituir por pessoas lobistas da área da saúde. Muita gente, existe muita gente séria, tanto aqui na educação como na saúde, interessados em ajudar a educação. Mas se a gente perceber, trazer essas duas falas, tanto de Freire como Vygotsky, você fala o seguinte: o que é mito? Porque Freire ele fala, quando você conscientiza-se, você afasta de você aquilo que é mito.
E nesse momento está aparecendo novos mitos. Se a criança foi apresentada a uma metodologia baseada em evidências, essa criança esse jovem vai se desenvolver. Mas um mito está surgindo por aí. Sabe por quê? Porque não é simplesmente apresentar o ABA ou qualquer outra metodologia baseada em ciência. É preciso que outras estruturas possam mudar. Mas nesse momento parece que alguém está preocupado com as outras estruturas. Não, vou implantar esse sistema baseado em evidências e pronto, agora o professor vai conseguir dar aula. O professor vai resolver o problema da falta de merenda escolar. O professor vai resolver que, tipo assim, existe um professor para 2 turmas em alguns locais. Existe uma turma de primeira e segunda série e um professor no meio. O professor vai resolver os problemas de violência. Essa semana, inclusive, eu vi um vídeo de um profissional dizendo que tem um curso apropriado para conter a violência para alunos com maus comportamentos. Talvez isso vai funcionar para aqueles que moram em condomínio fechado na zona sul de algum estado, de um município, em que de repente vão receber bem a informação. Não quer dizer que uma pessoa de uma situação periférica que mora numa favela, que todos os dias convive com bala perdida, ela vai se adequar a esse modelo de comportamento. Uma das situações que a gente sempre muito observa na comunidade autista é pessoas dando soluções fáceis para problemas. E isso, Vygotsky deixa muito bem claro que existem vários fatores. E quando você fala o seguinte, mas qual é a realidade de Vygotsky? Se colocar no lugar do outro. E é uma das coisas que a gente percebe que não acontece. Quando você vê que o pessoal da saúde galopando tenta adentrar a área da educação, e aí você pergunta para esse cara da saúde, quanto você cobra pelo seu prolabore? Quanto você cobra? Você recebe quanto por 20 minutos, 30 minutos de trabalho? Alexandre, mas eu estudei, eu mereço receber isso. É óbvio, a gente não questiona, nunca questiona quanto você merece receber. Mas é uma outra realidade, tá, gente? De um professor que de repente recebe 6, 7 reais, ou às vezes 20, 30, depende de onde ele está, por aula. Então, fora aqueles que são TDIs, ADs, CADs, ou como vocês querem chamar aquele auxiliar, que acompanha teu filho e tua filha na escola, que em alguns estados, inclusive, receber um salário mínimo. E aí você cobrando ferrenhamente dele que ele tenha capacitação. Como é que você, de repente, não observa essa realidade? Mas, Alexandre, os CAD, as CADs deveriam ter capacitação. Eles deveriam procurar mais informação com que grana? Como é que, de repente, a gente aceita esses modelos que estão por aí dentro de alguns estados, em que existem contratos para ajudar a tomar conta de pessoas autistas, e aí a gente fala, na verdade, você está contratando um serviço de qualidade que vai mudar o cenário, ou você, de repente, está simplesmente fingindo para a população que não sabe da realidade, a, de repente, aceitar que aquilo ali é verdade. A gente precisa conversar sobre isso, sob o olhar desses dois, principalmente do Paulo Freire, que é muito demonizado por camadas ou por estruturas que de repente desejam que ele cale a boca. O modelo Paulo Freire, ele é inclusive observado fora do Brasil como referência para o mundo todo. E aí vem alguém e fala que Paulo Freire acabou com a educação no Brasil. Gente, o que esse pessoal fala que Paulo Freire acabou com a educação no Brasil são aquelas pessoas que acham que não deve ter pessoas atrapalhando seu filho de estudar. Sim, as pessoas que falam que Paulo Freire atrapalha são aquelas mesmas que falam que crianças ou jovens que têm algum comportamento diferenciado ou dificuldade de aprendizagem deveriam ser retiradas do contexto dos outros porque aquelas pessoas não podem ser prejudicadas. Lembra do década 10.502? A intenção era essa. Aí vem o parecer 50, nós vamos tirar a criança e vamos dar o suporte para ela fora. E a inclusão onde fica? Então, não é simplesmente uma resposta sozinha que vai de repente salvar tudo do autismo. Então, onde que entra toda a conscientização do autismo? Pois essa é somente uma das pontas desse prisma, que é falar sobre educação, sobre as perspectivas sociais. É muito fácil ser, em tese, pai de autista, mãe de autista, se você é da classe média ou da classe alta, que ele é permitido, graças a Deus, lhe é permitido porque você trabalhou bastante ou tem uma renda bastante satisfatória, que você pode, de repente, deixar seu filho o dia inteiro na clínica para poder ter estimulação assim por diante, enquanto você leva a sua vida e continua trabalhando. E aí, sob o olhar do pobre, se a gente olha Vygotsky que fala assim, então você olhe sob o prisma do outro, porque a conscientização só acontece quando você percebe o outro.
Ah, mas não é minha conta, tem que preocupar com a minha vida. Pois é, mas para preocupar com a sua vida, às vezes essa massa acaba mobilizando a cabeça do pobre a achar que ele pode ser igual a ele no tratamento, e na verdade não é assim. O pobre, gente, não consegue pagar 800, 900, R$ 1.000 de consulta. Tá certo? Não consegue. Então a gente não pode colocar na mesma balança duas realidades. Ah, mas o SUS não tem atendimento. Ah, não tem. Por quê, gente? Vocês querem adivinhar por quê? Partindo de Paulo Freire e de Vygotsky, por que que o SUS não tem o atendimento e só tem na rede privada? Vocês querem adivinhar? Pois é, porque o lobby de cá deseja que as pessoas não sejam criadas de forma crítica a perceber que eles poderiam, de repente, exigir melhor qualidade do que, de repente, sacrificar suas vidas a pagar tudo no particular, já que a Constituição determina que educação, saúde são direitos de todos. Pois é, se a gente trouxer essa leitura de conscientização, acredito eu que muita gente vai falar o seguinte: cancela esse cara precisa ser cancelado, vamos calar a boca dele. Vocês acham que é brincadeira? Pois é, gente. Muitas dessas pessoas, dos lobbies de lá e de cá, por vezes tentam calar a boca das pessoas que tentam te abrir os olhos à conscientização, que talvez essa tal preocupação com o autismo que muitas pessoas têm simplesmente se resume a essa preocupação e não de fato com o que você faz. O que você precisa fazer no mês de conscientização: abrir seus olhos, abrir sua mente e perceber sobre o olhar do outro. Sobre o olhar do outro, e a gente lutar pelo autismo e não pelo autismo ou pela doença ou pelos tratamentos ou por esse inferno que as pessoas estão fazendo na internet para tentar mover você a acreditar que a solução vem deles. Fica essa dica e a gente vai conversar em outros momentos.